Olá, sejam bem-vindos ao nosso projeto AP Lorian. Eu sou a Ellen Cavalcante. Eu sou a Paula Ferraz. E nós somos as arquitetas à frente da Cavalcante Ferraz Arquitetura e Design. Acho que a gente pode começar a mostrar esse tour desse apartamento super bacana, falando um pouquinho da ficha técnica desses nossos clientes que nos contrataram. A gente está falando de um casal com dois filhos, dois meninos, um já entrando aí quase que na vida adulta e o outro ainda da adolescência, só para vocês entenderem um pouquinho o programa, né? Como funciona o dia a dia dessa família. E isso faz com que vocês entendam algumas escolhas. Então vamos começar a descrever aqui com relação à sala. Vocês vão ver que a configuração mudou completamente e essa configuração já alterou até mesmo pelo layout. Inicialmente essa sala era uma sala mais ampla. Essa parede ela não era aqui. É até difícil imaginar como que seria uma sala ainda maior, né, nessa configuração, porque até mesmo em função desse layout criado, já ficou uma sala espaçosa. Então, acho que a gente pode começar a descrever esse ambiente falando um pouquinho desse painel. Acho que ele foi um dos pontos chaves, né, do desenvolvimento desse ambiente. Esse painel, que ele é um painel ripado e ele tem um propósito de ser nesse formato, que é justamente para camuflar essa porta que faz a ligação dessa área social à área íntima do apartamento. Então, a gente criou essa porta mimetizada. A ideia de fazer esse painel contínuo foi justamente para dar mais amplitude a esse espaço, uma vez que a gente tem esse painel que se inicia aqui próximo da televisão e ele faz essa continuidade no corredor. Nesse corredor, que é o corredor de conexão, nós temos aqui a porta do hall social e também a porta do lavabo. Uma coisa legal, e a gente até já falou em outros vídeos, é com relação ao lavabo. A gente procura, sempre que possível, criar uma conexão entre o lavabo e a sala, de modo a fazer com que a sala seja a extensão desse lavabo. Aqui, a gente fez dois elementos para criar essa conexão. Então, a gente usou o mesmo piso. Então, vocês podem ver que o porcelanato 1 em 20, 1 em 20, que é uma peça linda, inclusive, essa textura que a gente escolheu para cá, ele se amplia, né, e ele entra dentro do lavabo. E aí, no lavabo, vocês vão ver também que a gente usou o mesmo tipo de painel ripado que usamos no painel da sala, nós usamos também no lavabo, que em conjunto com uma bancada esculpida, deu um ar super sofisticado para o ambiente. Esse é um apartamento cujo hall social ele é privativo. Então isso facilita muito a gente dar a decoração ou uma prévia da decoração para quem chega ao apartamento. Tanto em tonalidades de madeira e um pouco da pegada já do que a visita vai ver no apartamento. A gente sempre gosta dessas duas linguagens mais alinhadas. Aqui a gente fez uma combinação que a gente sempre julga ideal, perfeita e não tem erro. Trabalhamos um aparador, quando é possível que a gente tenha essa profundidade. Trabalhar algum adorno, algum arranjo é sempre bacana para essas boas-vindas desse hall social. O espelho ajuda também na amplitude e também na luminosidade. A partir do momento que a luz bate, a gente consegue aumentar esse espaço que geralmente tem a metragem mais reduzida. E a gente sempre gosta muito de trabalhar papel de parede. Vocês vão notar a textura desse papel, ele parece um tecido que foi colado, aplicado na parede. Na verdade é um papel, ele é vinílico, mas ele tem essa textura bem delicada, bem orgânica, ele tem até os nós como se fosse um linho bem natural. Então esse efeito é muito aconchegante. E a gente sempre julga uma combinação perfeita, o match perfeito. Combo de um aparador, papel de parede e espelho, nunca dá errado. É uma dica para vocês também. Então esse layout ele se deu por esse sofá em L. Eu acredito que o sofá em L aqui, que esse sofá confortável, foi quem ditou o ritmo de como ia ser esse projeto. O que falar ou o que descrever, o que é uma sala num tamanho adequado. Uma sala num tamanho adequado é uma sala que, óbvio, tem o maior número de assentos possível, mas que consiga acomodar com tranquilidade a formação dessa família, né? Quantos moradores existem nesse apartamento. Então, esse sofá em L, ele acomoda, ele traz esse conforto necessário para essa sala. Vale lembrar que esse apartamento, essa não é a sala
a única sala que o apartamento tem. Então nós temos essa configuração de sala principal, mas nós temos também, que vocês vão ver um pouco mais para frente, nós temos uma outra sala, uma sala menor, mais íntima, que também faz parte da configuração desse apartamento. Então aqui atrás desse sofá em L, a gente projetou esse móvel baixo com esses nichos. A ideia foi esconder as costas do sofá, que nem sempre é uma coisa tão bonita, tão bacana, de deixar assim tão aparente. E ele, sem dúvida, foi uma peça que trouxe um charme para o ambiente, servindo também de divisão. Então nós temos ali a área do living, né, a área da televisão, e aqui o espaço da mesa do jantar. A mesa de jantar, uma mesa retangular para 8 lugares. A ideia foi fazer as cabeceiras no mesmo modelo de cadeira, mas usando outro tipo de tecido. A gente usou um couro para as cabeceiras, né, que deu esse charme também pro ambiente. E aqui ao fundo, a ideia de ter esse espaço que acomoda aqui essa adega, e aqui também tem um espaço com bandeja para apoiar umas garrafas, uma taça. Além de aqui, a gente tem esse espaço de armário, também super bacana e super útil para essa área aqui, para poder acomodar copos e taças. Vocês podem estar se perguntando do porquê que nós temos essa coluninha iluminada aqui entre essas duas portas que vão para a varanda. Na verdade, essa foi a solução que nós encontramos para poder viabilizar o ar-condicionado que está lá na varanda. Em cima dessas portas, nós temos uma viga estrutural, obviamente, que corta esses dois ambientes e que impossibilitava a gente passar a infra do ar-condicionado pelo forro, né, ou na altura do forro lá para a varanda. Então essa infraestrutura ela está descendo aqui, e aqui nós temos um pedaço de parede, de modo a descer essa infraestrutura e a gente não conseguia embutir em função da viga. Então a gente tirou partido desse problema para criar essa coluna iluminada e poder viabilizar o ar-condicionado. No nosso caso, nós usamos um ar-condicionado cassete embutido no forro lá na varanda. Ele ali embutido no forro, a gente consegue ter elementos, né, de paredes mais limpos no ambiente. Então isso fez com que a gente trabalhasse com liberdade, tanto o uso de quadros, painéis ou ainda os planos de espelhos, sem precisar se preocupar de onde vai ficar o equipamento de ar-condicionado. Vocês vão notar que a proximidade da sala de jantar com o terraço, e pelo fato do terraço não ser tão grande, o cliente não via a necessidade de criar aqui uma grande área, e também não seria viável criar uma grande área para o churrasco. Então a gente criou só um balcão de 4 lugares, já com esse aspecto um pouco diferente de uma mesa tradicional do jantar, porque as banquetas são altas, então já fica com uma pegada mais descontraída para essa área gourmet. E vocês vão ver nas fotos antigas que a configuração dessa churrasqueira era totalmente diferente. A churrasqueira, ela tinha aquela estrutura bem convencional pré-moldada, que a gente tirou para trabalhar a coifa box e o braseiro tipo cooktop. Esta paredinha, como ela tem bastante tubulação, todas as prumadas estão passando aqui, a gente não pôde remover, mas a gente conseguiu diminuir um pouquinho ela e trabalhar ainda uma continuidade para essa área da bancada. Aqui, a área de cuba, e a gente ainda conseguiu viabilizar um frigobar. Aqui, essa bancada, como ela é basicamente para refeições, e por uma questão de custo, o cliente pediu para que a gente desse uma solução para ele, para que essa bancada não fosse em pedra, assim como a bancada da churrasqueira. Então, a gente entregou para ele essa mesa, né, em MDF branco, conversa muito bem com a pedra da área da churrasqueira, mas sem grandes perdas funcionais. Afinal de contas, aqui é só para refeição mesmo. Como o terraço ele não é tão grande na questão de metragem, ele é mais compacto, nesta outra área a gente deixou somente uma poltrona suspensa para esse momento de relax, de relaxamento e de contemplação. Até porque ela está estrategicamente posicionada por conta da vista. Ali a gente tem até um clube de golfe
com o campo voltado exatamente para a poltrona. Vocês já viram parte desse tour, desse projeto que a gente está apresentando hoje para vocês, mas antes de continuar, a gente gostaria de falar uma coisa bem bacana para vocês. Como a gente geralmente desenvolve ou inicia o conceito de um projeto. Então, como vocês já viram em alguns ambientes, a gente deu essa paradinha até para que vocês observem isso ao longo dos demais ambientes que a gente vai apresentar. A gente tenta sempre manter uma linguagem coesa entre todos os ambientes. Não só em tonalidades, mas tonalidades de madeira, texturas de madeira e soluções. Uma pergunta bem corriqueira que os clientes costumam fazer é assim, cheguei em vocês, acho muito importante contratar um arquiteto, acho um monte de coisas lindas em lojas, mas tem um pouco de dificuldade de entender e de visualizar se tudo isso junto fica bom no meu apartamento ou fica bom na minha casa. O que difere a sua casa de algumas lojas, de alguns showrooms, assim? Como diferenciar? Porque às vezes a gente vai num showroom e vê soluções lindas, texturas e projetos lindos. Mas como diferenciar isso e trazer aqueles elementos que a gente achou bacana para dentro do seu apartamento? Quando a gente começa a desenvolver um projeto, a gente sempre busca ter uma linguagem. Então, por mais que sejam ambientes distintos, sala, quarto, cozinha, a gente procura trabalhar elementos, linhas, texturas entre eles para que eles tenham uma linguagem do projeto. Não dá só para replicar todas as referências que o cliente gosta. A gente precisa identificar semelhanças em todas essas referências e a gente brinca que a gente passa por aquele filtro Cavalcante Ferraz e daí a gente chega nessa linguagem, como eu comentei, mais coesa. Então vocês vão ver aqui que as linhas verticais do painel ripado, elas são reforçadas tanto na suíte pelas linhas verticais também do ripado, mesmo que em outra tonalidade. Assim, na suíte, vocês também vão ver uma cabeceira com os gomos também verticais. Os veios de madeira, mesmo na madeira lisa, a gente também reforça essa verticalidade e sempre tentando usar o mesmo tom de MDF. A ideia não é que quem percorra o apartamento tenha a sensação que está percorrendo um showroom de uma loja. Não pode ter soluções dentro de um mesmo apartamento tão diferentes e tão ambíguas. Então essa harmonia, essa coesão na linguagem é o que traz a harmonia. Uma coisa importante, assim, que até a Paula começou a falar mesmo quando a gente tem um ambiente que ele não tem um ripado, por exemplo, que a gente não precisa necessariamente usar e replicar esse ripado em todos os ambientes, ele não tem um ripado, mas ele vai ter alguma coisa que conecte, vamos dizer, que tenha conexão com o ripado. No caso, assim, a gente tem alguns ambientes que não tem o ripado, mas tem o mesmo MDF utilizado no ripado. Ou ainda, a gente vai ter, por exemplo, no quarto, na Suite Master, a gente não tem um MDF madeirado, mas nós temos o ripado numa laca. Ou seja, a gente procura fazer conexões em outros ambientes, como a Paula estava falando, para a gente ter essa mesma linguagem, para a gente ter, de uma certa maneira, uma harmonia. E para que o projeto como um todo, ele tenha a sua própria identidade. Então agora vocês vão continuar vendo os demais ambientes. Daí vocês contam pra gente também aqui nos comentários se vocês conseguem perceber isso, se isso faz diferença para vocês, se essa nossa preocupação de fato é perceptível em todos os ambientes. Entrando aqui já para a área íntima do apartamento, aqui nós temos uma sala de TV, uma sala de TV bem privativa, pequena, bem aconchegante. A ideia no conceito, quando nós formos desenvolver esse projeto, foi criar um sofá, ainda que não tão grande, não tão extenso, justamente em função desses dois acessos que nós temos ao apartamento. Aqui nós temos a porta que vai para a sala, para a área social. E ali nós temos o segundo acesso, que é um acesso como se fosse de serviço, é um acesso que liga essa área íntima aqui da sala e quartos à cozinha do apartamento. Temos esse espaço desse sofá. Aqui, esse janelão que, na verdade, abriga terraço técnico, onde ficam as condensadoras dos equipamentos de ar-condicionado. Então, vocês conseguem ver que não sobrou muito espaço para trabalhar grandes painéis, etc. Então, a gente quis fazer como se fosse uma área de descompressão, vamos dizer assim, para entrar na área íntima aqui da casa. Então, acomodamos esse rack, ainda que não tão grande, um rack pequeno, que conseguimos
acomodar os equipamentos tecnológicos de net, videogame. Uma coisa que eu quero ressaltar no desenvolvimento desse ambiente, nós não tínhamos extensões muito grandes, né, de parede para trabalhar o painel da televisão e etc. Então a gente tirou partido disso, ou para solucionar isso, a gente criou esse trecho de painel de madeira vazado aqui. A ideia desse painel foi para resolver duas questões. Uma, dar mais amplitude a essa parede dessa televisão, de modo a dar a sensação que a parede ela é maior do que de fato ela é. E também ele serviu como um anteparo, de modo a inibir um pouco as portas que vão para as suítes do apartamento. Então, a gente usou ainda esse artifício de usar um detalhe de iluminação para fazer um charme a mais, né, nesse painel. E ela esconde essa porta, que é de uma das suítes, porque se não tivesse esse painel, além de, obviamente, essa sensação de amplitude que ele trouxe ser menor, quem tivesse sentado no sofá estaria sentado olhando para essas portas, que seria uma coisa que não seria tão bacana. De fato, a gente ficou com poucas paredes para se trabalhar nesse ambiente. Nós temos a porta-balcão, que vai para a área técnica, a suíte de um dormitório, do outro da suíte master, e aqui ainda o quarto de hóspedes, que também acomoda o espaço do home office. Eu estou aqui na entrada dos 2 dormitórios, das 2 suítes, dos 2 filhos desse casal. Eles queriam decorações semelhantes, então o mais novo sempre se inspirava nas referências do mais velho. E eu vou mostrar para vocês as soluções que a gente deu para cada um dos 2, que ficaram parecidos, mas cada um pouquinho com a sua particularidade. Então, para a idade desses meninos, a bancada de estudos ainda se faz muito necessária. A gente trabalhou ela numa tonalidade de MDF madeirado. Ainda conseguimos colocar um carrinho desses gaveteiros, que é super funcional para os meninos. E a gente trouxe essa pegada um pouquinho mais industrial através da estante suspensa em serralheria, né, com a estrutura em serralheria. A gente acha que tem a ver, deixa essa linguagem um pouco masculina. Além disso, trabalhamos a cabeceira em todo o perímetro, não só da janela e cabeceira, como também da bancada, com o perfil de LED. O perfil de LED, ele sempre deixa o ambiente mais aconchegante. E ele também foi usado em todo o pórtico que acompanha toda a parte da cabeceira. Então, ele começa na área da cabeceira, com uma parte estofada para apoio, ele sobe pelo teto com perfis de LED e iluminação. A gente fez esse desenho desencontrado que fica super interessante, e ele ainda desce e se transforma numa estante que abriga a televisão. Isso fez o dormitório bem resolvido, então deixou esse cantinho aqui, essa área mais aconchegante, esse pórtico em madeira dá esse aspecto, essa ideia de aconchego. Com a cabeceira estofada, isso ainda é reforçado e resolve esse cantinho de cama e TV. E ao longo do quarto, aí a gente tem de um lado a bancada e de outro o armário, tendo também no centro do ambiente bastante área de circulação. Então isso deixa o ambiente bem resolvido, apesar de uma metragem um pouco mais reduzida. Uma coisa que a gente também usou aqui foi o papel de parede. Essa pintura aqui, ela parece um cimento queimado, mas é um papel de parede. É uma solução fácil, limpa, rápida e de fácil remoção, se amanhã ou depois esse cliente quiser trocar ou a textura ou o tom, isso é facilmente removível. Então é uma ideia bacana para dar essa personalidade para o ambiente, mas de uma forma fácil. Então, chegando aqui no dormitório do filho mais velho, vocês vão ver que as soluções, elas são muito semelhantes. É claro que a planta, ela nos fez pensar de maneira diferente, em disposições diferentes para o mobiliário. Mas a ideia do pórtico, que já tinha no outro dormitório, ela se manteve. Aqui, ele recebeu um ripado, exatamente para mudar um pouco, ter um pouco de textura. Ele não desce ali na outra parede, ali a gente colocou uma tela escolhida pelo nosso cliente e a mesinha de cabeceira ela veio para o lado da cama e a bancada foi para o lado oposto da cama. Ela é uma continuação da prateleira embaixo da TV. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês é que esse cliente gosta de se exercitar. Então ele pediu pra gente, isso foi um briefing de projeto, que ele tivesse esse tipo de equipamento no quarto dele.
E daí vocês podem pensar, poxa, mas a mesa de cabeceira, ela inviabiliza, né, esse tipo de atividade dentro da suíte. Então essa mesinha, ela é facilmente deslocada e daí ele tem toda essa área livre, de fato, para se exercitar. E a mesinha, ela pode ir para debaixo da bancada, então ela também não fica atrapalhando aqui o meio de campo desse dormitório. Essa é uma dica que a gente geralmente gosta de dar. Às vezes parece que aquelas rodinhas, aqueles rodízios que a marcenaria entrega, às vezes eles parecem muito frágeis, deixam o móvel com um aspecto mal acabado. Aqui, a gente trabalhando esse fechamento a 1 centímetro, meio centímetro do piso, já ajuda bastante a esconder aquela rodinha que às vezes é mais feiozinha e o móvel fica muito melhor acabado. Então essa é uma dica interessante para que vocês usem no projeto de vocês. Simples e que dá uma valorizada no móvel, dá outro aspecto, outro acabamento para uma mesinha de cabeceira simples. E vocês podem ver também que aqui a gente usou a mesma ideia da iluminação embutida na cabeceira, que se torna também um painel sob a janela, e o papel de parede foi exatamente o mesmo. Então, mudando algumas coisinhas, um quadro, uma solução do painel, uma ripa, o outro tem um painel mais liso, a gente consegue dar essa diferenciada, mas manter os dois na mesma linguagem. Essa foi a ideia. Então, por isso eles são meio parecidos, assim não tem competição entre esses dois irmãos. Para os banheiros das 2 suítes dos meninos, a solução também foi a mesma. A gente trabalhou um revestimento mais cinza na área de fora do box, com textura, e dentro do box a gente trabalhou a madeira. Mais ou menos na mesma pegada do quarto, que tem o cimento queimado e tem detalhes em madeira. A gente adora esse tipo de cuba, que ela agora da Deca, ela tá vindo com a borda bem fininha, arredondada. Então é uma solução de cuba de sobrepor que fica ainda com um aspecto delicado. E o gabinete em cinza termina de fechar a composição e conversa muito bem com o revestimento fora da área do box. Neste caso deste dormitório, a gente colocou o espelho colado na parede e aplicamos perfis de LED nas laterais, porque essa iluminação frontal é sempre melhor para o dia a dia, para usar o espelho, do que só a iluminação que vem de cima. Ela geralmente gera uma sombra no rosto. Então, isso daqui é uma boa solução, fácil de ser instalada, porque ela pode ser sobreposta ao espelho nas laterais. O pontinho de alimentação vem do forro de gesso e isso resolve a questão da iluminação. Já aqui, no banheiro da outra suíte, a gente trabalhou um armário suspenso com espelho colado nas portas. Então ele fica com bastante área de armazenamento para produtos de beleza, perfumes e cosméticos, e a iluminação ela vem de baixo. Então, a mesma ideia, soluções diferentes para essas 2 suítes desses 2 meninos. Inicialmente, quando nós pegamos o apartamento dos nossos clientes, esse apartamento ele era um apartamento já habitado. Esse quarto, ele era a extensão da sala, ou seja, a sala, o living que vocês veem hoje com essa configuração, a parede da televisão ela era aqui, ou seja, ela era uma sala mega ampliada, com um layout sendo sala 2 ambientes, que não fazia sentido na configuração dos nossos clientes aqui que agora compraram o apartamento e que nos contrataram. E o legal é que a gente conseguiu atender essa demanda do bancada do home office e hóspedes sem grandes sacrifícios para a sala, tendo então, além desse apoio, ainda assim, uma sala ampla. Vou falar um pouquinho para vocês aqui da Suite Master. Aqui a gente tem bastante coisa para descrever de projeto com vocês. Uma coisa interessante, quando a gente iniciou esse projeto, duas ressalvas que nossos clientes fizeram para a gente era tentar reaproveitar esses armários que eles já eram existentes e eles estavam numa situação consideravelmente boa, né, para ser mantida e ser absorvida no nosso novo projeto. Esse L do closet, mais esse armário, eles já existiam, assim como esse piso, né? Esse piso, na verdade, ele sofreu, no caso, a gente raspou e passou uma nova lona, mas ele já era dessa maneira, a gente só fez
alguns complementos aonde se fez necessário, mas ele foi incorporado ao projeto. Então, escrevendo aqui essa área onde a gente encontra os armários, parte deles existentes, nós criamos esse complemento, que aqui é que a gente chama de espaço mulher ou bancada para acessórios. Aqui a gente tem uma gaveta. Então a gente está vendo aqui de um quarto, uma suíte bem ampla. Aqui era o banheiro do que seria a quarta suíte, né? Mas essa configuração nova, o antigo proprietário já tinha mexido de modo a incorporar esse outro banheiro para dentro da suíte. Mas eu faço questão de mostrar para vocês algumas fotos de como de fato a gente pegou esse apartamento e como era essa configuração, de que maneira esse antigo proprietário trabalhou esse outro dormitório, esse outro banheiro dentro da suíte. Então nós trabalhamos esse armário na frente da cama. A ideia desse armário com portas ripadas foi para que ele parecesse um painel, não necessariamente tivesse cara de armário. Então a gente consegue ver aqui que ele tem uma boa configuração com prateleiras. O que não falta nesse quarto, sem dúvida, são armários ou espaço para armário. Então aqui a gente criou essa ideia desse painel liso para acomodar a televisão. E ainda aqui descrevendo soluções com relação ao projeto, a ideia de trabalhar esse espelho de fora a fora na lateral da cama foi porque esse espelho ele se faz necessário para cobrir as costas do armário do closet, né? Então, como eu disse no início do ambiente, da descrição do ambiente, esse layout desses armários já estavam configurados dessa maneira. Então a gente só colocou esse plano, esse painel de espelho para não ficar essas costas feias, né, do armário aparecendo. Aqui a gente vê de novo essa questão das linhas verticais, que foi um dos itens, um dos elementos que nós trabalhamos bastante nos ambientes desse projeto. Então aqui a gente vê essas linhas configuradas através de um tecido estofado, uma cabeceira estofadas, mas novamente nós trabalhamos essas linhas verticais. Aqui o projeto, a configuração dessa cabeceira, ela se dá basicamente por essa cabeceira estofada com iluminação. Além dessa iluminação atrás do painel, os dois pendentes. E esse banho master que eu acho que vale a gente ressaltar alguns itens bem bacanas que a gente encontrou nele, dentre eles, que além de ser super amplo, com espaço para 2 duchas, então a parte do box tem bastante amplitude, ele também tem bastante ventilação natural, né? Porque ele tem 2 janelas, é muito difícil a gente ver uma configuração de um banheiro com 2 janelas. A gente encontra o espaço de uma bancada ampla, com um espaço para ter 2 cubas, né? Os elementos e tonalidades neutros, clean, fez com que o ambiente ficasse ainda mais amplo. Falando agora da cozinha, a gente tem esse ambiente que, na verdade, ele se faz a transição entre a sala de jantar e a cozinha. Esse armário, ele já existia, né, anteriormente ao nosso projeto, e nós criamos somente essa parte desse buffet. O piso, esse piso cinza polido, não é um piso que a gente costuma especificar, então ele já era existente, a gente reaproveitou. E aí vocês vão ver que, no geral, ele fez parte do projeto, a gente tirou partido dele para fazer as demais escolhas. E aqui, esse armário atrás de mim é um armário novo, que foi incorporado a essa etapa nova do projeto. A ideia de fazer essa caixa aberta, esse nicho aberto madeirado, foi para trazer um pouco mais de peso para essa cozinha. Vocês vão ver nas fotos anteriores, era uma cozinha basicamente com uma marcenaria branca, e ali tinha um azulejo colorido, que é um azulejo que na verdade a gente não gostava muito, na verdade está um pouco fora da moda, vamos dizer assim. Então a gente procurou trabalhar essa madeira com um pouco de veio, que é a mesma madeira que nós trabalhamos no living e nos demais ambientes, mesmo madeirado. E aqui ficou uma área super bacana de apoio para colocar fruteira ou ainda eletros portáveis. Inicialmente, né, aqui tinha até um apoio para uma bancada para refeições rápidas, se eu não me engano, era uma bancada para dois lugares, né, de acomodar 2 cadeiras. E esse armário é o armário da parte dos eletros, a torre quente e a geladeira. Ele é um armário que ele foi mantido, ou seja, ele era existente a esse ambiente. Assim como essa bancada de preto São Gabriel com essa maçonaria embaixo. Aqui a gente teve que criar algumas soluções
justamente para poder viabilizar o revestimento que ele já era existente. Então a gente não mexeu no revestimento desse ambiente, tanto esse Metro White branco, quanto o revestimento porcelanato branco nas demais paredes, ele já existia e a gente manteve. Mas em função de manter esses revestimentos, a gente teve que criar a solução desse painel e também desse espelho na lateral da mesa para poder esconder alguns rasgos que nós tínhamos aqui atrás dessa parede. Então a ideia de criar esses dois elementos, que ficou super bacana e entrou dentro da linguagem do ambiente, mas ele foi proposital para a gente poder esconder esses furos. Então esses dois elementos, que seriam esse painel no alinhamento da mesa, mais esse espelho, ele se fez necessário para a gente solucionar essas questões que já existiam de alguns furos na parede. Vocês podem estar se perguntando o que seria essa outra porta, ou o que seria esse outro acesso na cozinha. Essa porta é super legal porque, na verdade, ela é um acesso diretamente para a área íntima da casa. Ou seja, se você está recebendo alguns amigos na sala, na varanda, e você quer entrar pelo elevador de serviço, né, o elevador próximo da lavanderia, você consegue acessar a área dos quartos sem precisar entrar e passar pelos ambientes sociais da casa. É isso, esse foi mais um tour que nós fizemos para um apartamento recém-concluído, recém-entregue. E a gente espera que vocês tenham gostado, mas não só isso, a gente espera que vocês comentem, que vocês escrevam aqui para nós as dúvidas e curiosidades, o que vocês acharam mais interessante desse projeto, e continuem acompanhando a gente, que tem muitos outros por vir, né? É isso aí.